Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Vamos lá? Caminhando com História, apostila 4 do quarto ano. A professora Adriana vai começar a unidade 13 junto com vocês. Apostila em mãos, por favor. A independência, os reis e os súditos. O que será isso? Páginas 99 até a 104. Prestem atenção até que página eu vou até a 104. Vou explicando para vocês. Nós vamos estudar o processo de independência e a nossa primeira Constituição, pessoal. Vocês têm que fazer a leitura da 99 até a 104, ouvir explicações e fazer os exercícios da página 101 e 104, ler e copiar o texto que foi feito na atividade da página 104. Vou explicar isso aqui quando eu chegar lá, tá? A tarefa número 1, número 2 e número 3 da página 106. Prestem atenção à tarefa. Olha lá, vamos recapitular o que nós já aprendemos até agora. Napoleão Bonaparte, ditador francês, ataca, ameaça Portugal. A coroa portuguesa foge para o Brasil. Dom João, Dona Maria I. Desvinculação do comércio de Portugal, abertura dos portos. Dom João nomeia Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Dom João volta para Portugal, sob pressão. Dom Pedro torna o Brasil independente de Portugal, com a independência dia 7 de setembro de 1822. Tá, o Brasil se tornou independente. E agora? O que fazer? Como gerir essa imensidão de país? Dom Pedro tomou uma série de decisões que resultaram na independência do nosso país. Porque, gente, não é só ir lá nas margens de Ipiranga gritar independência ou morte. E aí, como vai ficar isso no papel? Como vai ser a administração, cidadãos, estados, divisas, economia? Não é fácil, não. E aí, para gerir tudo isso, a primeira Constituição do Brasil, ela começou a ser produzida, né? O que é a Constituição, pessoal? É um conjunto das principais leis de um país. Ela regula e organiza o funcionamento dos estados, do Estado com letra maiúscula, do Estado, tá? Do poder. Define também poderes e direitos dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a da Constituição. Então, o que é a Constituição? São normas, regras, onde está tudo lá, deveres e direitos dos cidadãos e das entidades. Então, como você acha que as primeiras leis brasileiras foram criadas? E quem as criou? O Brasil se tornou independente e começou a produzir suas próprias leis. Tinha que ter uma lei própria para o nosso país, porque até então a gente seguia leis de Portugal. E aí formou a Assembleia Constituinte. Então, gente, formou lá a Assembleia Constituinte com os deputados, lá, Só que naquela época, quem que formava a Assembleia Constituinte? Quem tinha dinheiro. Eram os ricos, olha lá, proprietários de terras, intelectuais, empresários ricos, em nome de toda a população. Vocês acham que esse grupo de pessoas, eles iam criar leis para beneficiar a eles ou a população mais pobre? Os escravos, ex-escravos, empregados? Quem vocês acham que eles iam defender? Já começou errado aí, né, pessoal? Porque o pobre não tinha representatividade. Quem que ia defender os interesses do pobre? Só tinha rico ali? Não que mudou muita coisa, né? Mas vamos lá. Também falava, olha lá, que a primeira Constituição foi entregue para Dom Pedro I em 1823. Eles formularam ali a Constituição e entregou para Dom Pedro para ver se ele aprovava. Ele não aprovou, pessoal. Por quê? Dom Pedro queria o poder máximo, ele queria que só ele mandasse, ele não poderia ser contrariado, né? E na Constituição, tirava um pouquinho desse poder absoluto dele. O senhor vai ser o rei, o imperador do Brasil, beleza? Só que também o senhor vai ter que nos ouvir, o senhor vai ter que ceder algumas coisas para o bem geral da nação.
Dom Pedro falou, não, tem que ser do meu jeito, né? E aí ele não aceita, ó, Dom Pedro não concorda, e ele convoca uma nova assembleia. Ele chama um outro grupo de pessoas ali, que ia ficar do lado dele. E aí saiu a nossa Constituição de 1824. Vamos ler esse textinho aqui, ó, que é a atividade 1, e a gente vai responder as questões relacionadas a esse textinho aqui. Os deputados brasileiros que participaram da formulação do projeto constituinte, aquela primeira que Dom Pedro não aceitou, 1823, procuraram limitar os poderes do imperador, pois desconfiavam de suas tendências autoritárias. Gente, essa palavra autoritária não dá certo em lugar nenhum. Ninguém pode conter o poder absoluto de uma nação. Isso não dá certo, isso não existe. Por isso que hoje nós temos vários poderes, executivo, o legislativo, principalmente o judiciário, tá? Porque uma pessoa só mandando vira ditadura. Não pode. E naquela época a Assembleia também já queria tirar esse poder autoritário de Dom Pedro. Essa desconfiança surgiu por causa de duas afirmações de Dom Pedro. Olha o que ele falava, pessoal. Ele afirmou que só defenderia a Constituição se fosse digna dele do Brasil. A segunda afirmação foi lá na abertura da Assembleia. Ele disse, espero que a Constituição que façais mereça a minha imperial aceitação. Essas duas falas de Dom Pedro deixaram os constituintes, né, a Assembleia Constituinte, preocupados. Poxa, mas como que vai ser isso? Ele vai mandar sozinho? O que é isso? Muito autoritário, como que vai ser isso? Né? Então, olha lá o que o Pedrinho pensou. Nossa, até eu desconfiaria dele falando desse jeito. Ué, como assim? Então, vamos lá para a questão. Ó, segundo o texto, esse aqui, por que os deputados queriam limitar os poderes de Dom Pedro? Por quê? Os deputados achavam que Dom Pedro I tinha tendências autoritárias e, por isso, desejavam limitar os seus poderes. Com base em que dados os deputados da Constituinte de 1823 reforçaram seus temores em relação a Dom Pedro? Justifique, são duas respostas. As falas e discursos de Dom Pedro I demonstravam seu caráter autoritário. Olha quantas vezes aparece essa palavra, gente, autoritário. Um exemplo foi sua afirmação que defenderia a Constituição criada por eles se a Constituição fosse digna de Dom Pedro. Não é você que tem que respeitar a Constituição tem que te respeitar? É isso que Dom Pedro I falava? Sim. Ele falava que a Constituição tinha que ser respeitando a ele, não a população. Meio absurdo isso, né? Qual foi a reação de Dom Pedro ao conhecer as propostas da Assembleia para a primeira Constituição do Brasil? Ele não concordou. Não estava do jeito dele, né? Bateu o pezinho ali, não concordou. Convocou outro grupo de pessoas para produzir a Constituição do jeito que ele queria. Aí na apostila de vocês, as páginas 101, 102 e 103, ela traz alguns trechos da primeira Constituição, tá? Essas páginas aí tratam de assuntos que eram muito importantes para reger o país, para governar o país, tá? Então essas páginas aqui, vocês vão ter que fazer uma leitura silenciosa com bastante atenção. Essa Constituição, ela foi outorgada, nós vamos descobrir o que é outorgada, tá? Ela não foi ouvida por todos, muito menos pela população, né? Ela foi feito assim, ó, Dom Pedro quer assim e pronto. Então ela foi mandada, ela foi obrigada, ela foi outorgada. Olha lá, que interessante essa aula remota. Essa professora é ótima, gente. Isso é o Pedrinho que está falando, tá? O que é a Constituição de um país? É um conjunto de leis que define os direitos e deveres dos habitantes de um país. Direitos e deveres. Nós temos deveres também, não é só direito.
bem como as instituições políticas responsáveis pelas tomadas de decisões. Cada país tem a sua Constituição, mas não são todas iguais. Claro, cada país tem a sua peculiaridade, tem a sua população. Isso acontece porque cada uma delas é produzida por um grupo de pessoas representando todos os habitantes daquela nação. Olha esse mapinha conceitual aqui, gente. Aprendam a fazer isso aqui para estudar, para entender. Todas essas páginas da Constituição, elas se resumem aqui. Olha que interessante. Como era o governo, né? Hoje, nós vivemos numa democracia. Nós votamos para um presidente, nós já passamos por ditadura. E nessa época aqui, ó, era império, né? Como era dividido, o que comandava esse império? Ele tratava dos territórios, de como seria o governo e o que era cidadão. Os territórios eram divididos em províncias, né? O que hoje os estados. Como que era a organização do governo, segundo a Constituição de 1824? Seria um governo constitucional, baseado na Constituição, representativo, com a Assembleia, né? Com os constituintes, as pessoas que faziam parte da Assembleia, representando a vontade do povo brasileiro. O governo era monárquico, monarquia, rei, passado de pai para filho. O imperador. A monarquia, ela não era regida por rei, por imperador, que eu já expliquei. Alguns países tratam como imperador ou como rei, dependendo da cultura, tá? E a Assembleia Geral. Então, quem governava o país era o imperador e a Assembleia Geral. O que era o imperador? Ele era o defensor perpétuo do Brasil, para sempre. Dom Pedro, ele seria para sempre imperador até a sua morte, que depois ia ser substituído pelo seu filho, assim como foi. Dom Pedro teve que ir embora do Brasil e ele deixou Dom Pedro II aqui, que foi o segundo imperador do Brasil, tá? Se tivesse continuado a monarquia no Brasil, se não houvesse o golpe militar de 1889, então seria o próximo governante do Brasil seria o filho de Dom Pedro II, no caso a princesa Isabel, porque ele já tinha perdido os filhos mais velhos, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Como que eram tratados os cidadãos na nossa Constituição? O que era cidadão naquela época? Eram os portugueses residentes no Brasil e todos nascidos no Brasil. O gozado é que quando fala todos nascidos no Brasil, nós temos índios, nós temos mamelucos, caboclos, nós temos os negros que vieram da África, nascidos aqui no Brasil, nós temos famílias formadas por negros e portugueses, índios e negros. Só que, acompanha comigo, olha quem tinha direito ao voto. Só quem tinha mais de 25 anos e com renda de 100 a 200 mil réis. Então, gente, tem mais detalhes quem tinha direito ao voto, tá? Tinha que ter dinheiro, tinha que ser católico, tinha que ter... Aqui o dinheiro também, você poderia ter herança, terras, plantações, era um absurdo. E quem não tinha direito ao voto? Criados de servir, os que não são católicos e renda abaixo desse valor estipulado. Então, quem votava? Só rico, só representante da alta classe. O que sobrava para os pobres? Quem representava os pobres? Quem fazia a lei para proteger os pobres? Ninguém. Está vendo como a escolha da nossa Assembleia Constituinte é importante até hoje? Deputados, senadores, deputado federal, estadual, tá vendo? Tem que ter representante de todas as classes, certo? E aí, as próximas páginas aqui traz na íntegra os trechos da Constituição. Eu não vou fazer essa leitura porque são vocês que têm que fazer, só vou falar do que se trata.
o título 1, olha lá, fala da divisão do território, como que era o governo e a dinastia e religião. O que é dinastia? O poder passando de pai para filho, que eu já expliquei. E no nosso mapa conceitual explica bem também, tá? Seguindo, ó, o artigo 3, 4 e 5, trata lá, ó, do governo monárquico, que o imperante, o imperador seria Dom Pedro I, que a religião católica, apostólica, romana seria oficial. Poderia ter outra religião? Sim, só que você só poderia cultuar a sua religião dentro da sua casa, fechadinho, ou num ambiente próprio para aquilo. Você não poderia ficar exibindo a sua religião. Olha que absurdo, pessoal. E o que eram os cidadãos? Ó, olha onde trata dos cidadãos aqui, ó, tá? O que eu já expliquei no nosso mapinha conceitual aqui. Os poderes, como eram representados os poderes? Pela Assembleia Geral. Vocês têm que ler esse glossário aqui, porque todas essas expressões e palavras em vermelho tá aqui explicando o que é. Se vocês lerem sem descobrir o que é, não vai entender nada, tá? Quem que era excluído de votar? Olha lá, menores de 25 anos, criados, quem não tivesse o dinheiro lá que eles estipularam. E quem poderia ser eleito também? Porque assim, os mesmos que poderiam votar, poderiam se candidatar. Só que para se candidatar, além daquelas regrinhas, eles aumentaram o valor. Olha aqui, pessoal. A pessoa tinha que ter uma renda de 400 mil réis na forma dos artigos 92 e 94. Então, você tinha que ter muito dinheiro para se candidatar a um cargo na Assembleia. E quem não professasse a religião do Estado, quem não fosse católico também não poderia se candidatar. Ufa, né? Quantas regras muito diferentes do que nós temos hoje? Sim. Professora, por que mudou? Conforme foi mudando o nosso país, os costumes, né, as liberdades, graças a Deus aí, nós tivemos outras constituições. A última é a de 1988 e cada uma ela vai regendo novas leis, novos deveres, principalmente direitos, né? Você tem o direito de professar a sua fé, você tem o direito de se eleger, de se candidatar, né? Eleger é outro passo. Você tem o direito de votar sendo pobre, rico, tendo terra, não tendo, sendo... A partir dos 16 anos hoje vocês podem votar, tá? Então mudou muito, ainda bem, né? Continua falando da Constituição, é o poder do imperador. Gente, olha esse trecho que absurdo. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Quem que é sagrada, gente? Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Por isso que os constituintes interviram para tirar um pouco desse poder dele. Era absurdo. Tudo isso está no nosso organograma, tá? Tudo isso aqui resume tudo que eu li para vocês e o que vocês vão ler também. Pessoal, tem uma atividade na página seguinte, na 104, se eu não me engano, é uma sugestão de texto. Olha como que é a atividade. Tomando por base o trecho da Constituição, esse que nós lemos e estudamos, vocês se juntariam a 2 coleguinhas lá na sala de aula e elaborariam um texto que explicaria como era a monarquia no Brasil. Então, vocês iam fazer um grupinho e vocês iam montar um texto explicando como que funcionava, né, esse sistema naquela época. Como a gente não pode fazer isso e a produção de texto não teria nossa intervenção, então nós trouxemos uma sugestão de texto. Aqui, ó, a apostila traz um roteiro a seguir. Gente, roteiro não é para responder pergunta, tá? Eu já vi vocês fazendo texto assim, ó. Por exemplo, olha o roteiro. Como estava dividido o território brasileiro? Vocês vão lá e respondem. Não, não é isso. O roteiro, ele vai te dando as fases que você tem que andar no texto, o que você tem que citar no texto. E olha lá o nosso texto sugerido aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Cada parte grifada, ó, em azul escuro, eu tô falando da parte. Em roxo, eu tô falando. Tá vendo? Tudo separadinho. Tudo separadinho. E aqui também no nosso mapa conceitual,
onde estão as informações que eu transformei em texto? Olha que interessante. Então, olha, o território do Brasil, na época da monarquia, era dividido em províncias. Aqui, ó, eu já falei do primeiro ponto. Governado por imperador. Já falei do segundo ponto. O monarca não estava sujeito à justiça, era considerado sagrado e tratado por majestade imperial. Quando morresse, o trono seria ocupado por um descendente legítimo, ou seja, filho. Olha lá, já falei qual que era a forma de sucessão. Eram considerados eleitores os que nasciam no Brasil, os portugueses que moravam aqui, quando houve a independência. Contudo, para votar nas assembleias, era preciso aquele tanto de dinheiro que nós falamos, os 100 mil réis, e só poderiam votar nas eleições para membros do conselho, deputados e senadores, aqueles que tivessem renda líquida anual de 200 mil réis. Já para candidatar-se para um cargo, era exigido a renda de 400 mil réis. Para votar tinha que ter 200 mil réis. Para se candidatar, o dobro, 400 mil réis. Então, olha lá, o texto foi citando todos os pontos do roteiro, tá? Então, essa é uma sugestão. Então, a nossa ideia aqui é o seguinte: professor, eu vou ter que copiar esse texto? Você pode ler, entender, e se você quiser alterar uma coisinha ou outra aqui, pode. Só que peça ajuda ao professor. Ô, professora, esse monarca aqui, eu posso pôr outra palavra? Professora, eu vi lá na Constituição que tem uma informação a mais aí que não está no texto. Eu posso pôr? Sim, deve. Troque ideia com a professora primeiro e aí você monta seu texto. Como está escrito aqui, é uma sugestão, é um exemplo, tá bom? Tarefa. Olha a tarefinha aqui simples, pessoal. Ler e copiar do texto que foi feito na atividade 104. Esse aqui, né? Que vocês vão copiar o texto fazendo alterações conforme o professor indicar ou não. Ou se a professora fala, não, esse aqui tá ótimo, é isso mesmo. Aí fica a critério de vocês com a professora. O exercício 1, 2 e 3 da página 106. Pessoal, presta atenção no 1, 2 e 3. São todas respostas. Tem um pequeno trechinho aqui, falando que a Constituição foi outorgada, é imposta pelos governantes, e a promulgada, elaborada e aprovada por uma Assembleia. Essa Constituição de 1824, ela atendia as ideias da Assembleia ou ela foi imposta por alguém? Ela foi obrigada por alguém? É isso que está falando. Reflita sobre elas. A Constituição de 1824 foi outorgada ou promulgada? Ela foi obrigada ou foi ouvida? Explique por quê. Por favor, no caderno, letra maiúscula para começar. Se vocês citarem Dom Pedro, D maiúscula, ponto, Pedro maiúsculo, por favor, hein? No 2, vocês vão reler esse artigo 5 da Constituição, onde fala da religião, e vão explicar o que esse artigo determina, o que esse artigo manda. Você acha que esse artigo era justo? Justifique. Era justo, sim ou não? Se sim, vai justificar por quê. Se não, vai justificar. 2 respostas. Não vamos aceitar sim ou não, tá? Segundo a Constituição de 1824, nem todos os brasileiros poderiam participar da vida política do país ou influenciar nas decisões. Quer dizer, quem mais precisava ser ouvido não era, né? Por quê? Olha o que o nosso coordenador faz por vocês, 4º ano. Ele está indicando aqui, ó, onde vocês vão encontrar as respostas. Olha que mamata, pessoal. Na primeira questão, vocês vão reler o texto da página 100. É lá que está a resposta. Na segunda questão, vocês vão pensar sobre a liberdade de ter a religião que você deseja e ter um templo para ir. O que o nosso coordenador quis dizer aqui? Hoje, nós temos várias religiões. Qualquer um pode professar a sua fé ou praticar a sua religião sem nenhum problema, né?
Como que era na Constituição aqui? O que era determinado em 1824? E no 3, vocês vão reler o artigo 92 da Constituição, lá na página 102. Olha aqui, mamata, ele já colocou onde estão as respostas. Facinho, né? Pessoal, reforçando. Professora Adriana, não tem espaço na apostila? Posso fazer no caderno? Deve. Pedrinho, deve fazer no caderno tudo aquilo que não cabe na apostila. Sempre, por favor, não tem espaço, caderno, data, página, número de exercício, para a gente poder localizar na hora da correção, tá bom? Pessoal, a aula de história se encerra por aqui. Semana que vem a gente volta para tentar encerrar essa apostila número 4 e dar fim às aulas de história, né? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.